Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? E aí, Henrique, você está online essa semana? O que aconteceu? Pensa na sala que tem bastante aluno. Rodízio. Uai, eu estou aqui no segundo A, tem 32 alunos aqui. Será que lá no B também está lotado? Ah, entendi. Então não rola mesmo. Poxa vida. Entendi. Então deve estar cheio mesmo. Hoje a escola tem mais alunos. O A, pra você ter ideia, tem assim, umas 5 carteiras vagas, se tiver. Tem bastante gente mesmo. Vamos ver o B. Porque agora está autorizado, né? O lance do retorno em 100% dos presenciais nas escolas particulares. Aí cada uma está fazendo, né, a sua associação. Volta tudo. Eu tinha conversado, acho que com o Valdivino, ele tinha dito que ele estava tentando fazer a liberação inicial, né? Mas pelo visto ele já aumentou a proporção na sala, né? E vamos ver semana que vem o que acontece. São aquelas autorizações finais, né? Aí sindicato, secretaria, mas eu acho que a galera vai voltar sim. Tem que ver se cabe tudo esses alunos, né? Fleming voltou. Na verdade, tem um monte de escola que já tinha voltado 100% por conta da capacidade da escola, sabe? Então, assim, dependendo da escola, da sala de aula, do percentil, eles já tinham voltado 100%. Em algumas que eu tô, eles já tinham voltado também. Aí eles estavam mantendo online, só quem queria ficar online mesmo, sabe? É bom, tem que voltar logo. Beleza. Só você que tá online, Henrique? Ninguém mais? Galera não fala comigo? Só o Henrique, gente? Ah, Manu falou. Oi, Manu. Perdão, querida, agora que eu vi. Oi, Ingrid. Oi, Marcolino. Bom dia, tudo bom? Fala, João. Bom dia, lindão. Oi, Vini. Tem uns 30 online da sala. Sério? Misericórdia. Primeiro ano. Oi, Bia. Bom dia, querida. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Zero bala, zero bala. Meu povo. Sala lotada dentro do permitido, né? Na verdade, vocês sabem que já está permitido, né? O retorno de 100% dos alunos. A prefeitura não, havia, né, liberado uma nota informativa de que já estava, né, autorizado o retorno nas escolas particulares. Algumas escolas já tinham voltado à sua totalidade, porque mais ou menos assim, digamos que uma sala tem 30 alunos, só 15 querem voltar, então voltaram, né? O resto está online. Então eu acho que agora o Val vai organizar mesmo aí, para quem quiser voltar. A dica é, gente, se der para vir todos os dias, venham, né? Chega de aula remota, game over, acabou. Vamos voltar para a normalidade, né? Ano que vem é normalidade, não vai ter esse negócio de aula remota, aula online, então voltar. Eu não sei como que eles vão fazer o cenário dos simulados, essas coisas, se vocês continuam online, tudo online. As provas não vão mudar, então. Eu também. É, eu acho difícil mudar agora no final, é arriscado, né? Arriscado. É perigoso, né? Perigoso. Arriscado é uma boa palavra, né? Que mais? Pessoal, eu tinha lançado uma tarefinha para vocês no AVA, vocês viram? Ela expira dia 25, que é no sábado agora, tá? Então, lembrem que a nota do AVA, ela judia bastante, né? Então, assim, quem ainda não fez a tarefa, vai lá e faz, pelo amor de Deus. Ainda algumas pessoas estão com problemas no acesso do AVA ou está tudo resolvido aqui? Porque lá no B parece que tem gente com problema. Aqui está tudo ok. Tudo ok. Beleza. A gente continua anfíbios e praticamente a gente fecha a nossa aula de anfíbios. Fico contente da gente poder voltar 100% presencial, sabe por quê? Porque rola uma aula prática. Se rolar uma aula prática,
Vou tentar conversar com o Edilson para ver como que está a programação, porque a gente praticamente fecha a apostila hoje, né? Se não fechar hoje, fecha amanhã. E aí, digamos que vocês continuem na semana que vem, né? O material do quarto bimestre, vocês vão receber só no comecinho de outubro. Então, eu vou ficar assim, com vocês. Eu posso fazer uma aulinha de revisão final, mas a gente pode fazer uma atividade prática. Aí eu tenho que ver com o Edilson como que eu posso proceder nessa atividade prática. Por quê? A gente não tem laboratório. Então, ele pode sugerir que talvez a gente suba lá para a faculdade para ter essa aula prática, ou a gente faça essa aula prática na quadra. Entenderam? Então, eu vou ver com ele essa possibilidade. Eu costumo fazer aula prática em todas as escolas que eu trabalho. Algumas têm laboratório próprio e outras eu consigo trazer os materiais da UFMS para a realização dessa aula. Entenderam? Aí eu vou ver a possibilidade disso e tento programar uma aula prática para a gente fazer na próxima semana, tá? Aí eu aviso vocês em relação a isso lá no grupo. Não, vai ser daí a aula do segundo ano, né? Mas cada aluno na sua respectiva turma. Então, no primeiro tempo, vocês têm aula comigo, no segundo tempo, eu tenho aula com o segundo B. Não vai ser uma aula integrada, porque também nem dá, Thales, né? Porque, assim, existem as peças, vocês querem mexer, querem manipular, e aí, como que duas turmas, 60 alunos vão estar junto? Não dá, né? E ninguém vê nada, né? Beleza? Então, fiquem aí em stand-by, que daí eu tento fazer essa programação de aula para a próxima semana. Combinados? Aí, ou na quarta ou na quinta-feira, dependendo, né, da disponibilidade do pessoal em prestar os materiais. Certo? Professor, eu tenho medo. Como a gente trabalha com zoo, tem gente que tem as fobias da vida, né? Então, por exemplo, eu tenho medo de sapo, eu tenho medo de aranha. Se porventura existir alguma fobia presente, me avisa que daí fica dentro da sala de aula sem problema algum, tá? E essas aulas práticas, gente, são uma delícia, muito gostosa, né? Não para de querer matar os bichos, criatura. Não pode mais fazer isso a nível de ensino médio. Amor. Vocês vão olhar as estruturas, analisar onde fica coração, onde fica tudo. Não. Então, ensino médio não tem prioridade para essa coisa, só universitário. Para com isso. Vai para os Estados Unidos lá, então. Foge daqui, criatura. Beleza? Game over? Fala, Thales. Como? Não sei. Tá toda uma reformulação aqui, porque tem sala que tá muito pequena para a quantidade de gente. 120? Oh, muita gente, né? Muita gente. Professor tem mais que 15, doido. Você é doido? Tem uns 25 professor para mais. Muita coisa, né? Muita coisa. Beleza, meu povo? Então, bora lá, fechar. Todo mundo aí vacinou segunda dose já? Yes. Depois morre. E aí, o que a gente faz? Vai ter que arrumar o lugar para enterrar o corpo. Depois a gente mata, é preso. Entenderam? Entenderam? Bora lá, gente. Comer pizza na calçada é a morte, hein? Esse nosso presidente demais, né? Misericórdia. Não, e o pior é a gente ser expulso da reunião da ONU porque o ministro tá com Covid. Gente, olha como mostra o dedo, agora tá com Covid e a gente é expulso. Expulso não, convidado a se retirar da organização. Gente, sim, porque a gente está com uma comissão técnica doente.
Está tendo uma reunião a nível mundial de grandes potências, e como a gente tem um integrante da comissão doente, nós fomos convidados, né? Tá com o nosso ministro da Saúde, aquele que mostrou o dedo, tá com Covid. Misericórdia. Gente, nós estamos lascados, né? É PT que não presta, é o Biruliro que não presta, sabe Deus quem vai entrar. Ele usa uns trem estranho, né? Porque é muita noia, né, gente? Ó, só Deus na causa. O que é isso? Isso é uma tentação, né? É bom.
transporte por membrana de líquidos. Como? Passar um trabalho? Não pode mais você falar para a prova aberta? Sério, gente? Ai, que treva. Pensar. Mesonefro. Vou mandar uma foto aqui para vocês, tá, meu povo?
Fala. Não existe. Eu perguntei se vocês tomariam. Acordou. Opa! E aí, gente? E aí, tudo bem? E aí, gatonas? Ah, nem o caderno está aberto, não é possível. Cólica, a morte. Você não tomou um remedinho? Bora lá, meu povo, bora lá, bora lá, bora lá. E aí, vocês estão curtindo a sala cheia assim? Não? Não, ele deu meinho pra ti, né? Deu meio. É que aqui você colocou, as baratas são hexápodes. Não, tá certo. Tá certo. Tá certo. Uai, vai subir sua nota, dona Isa. Deixa sua prova comigo para eu corrigir. Que é esse trem aqui, Caio? Misericórdia! Não é possível. Professora, eu tô tentando organizar minha vida. Como que eu me organizo? Me dá uma ideia. Meu Deus, que gastura isso. Como que você consegue estudar com esses trem todo amassado? Professora, eu não consigo. Eu quero comprar um caderno decente. Caio de Deus. Só que acabar o bimestre. Pessoal, tem alguém que tem coisas da prova para corrigir? Não? Bia, eu mandei a foto no grupo lá. Dá uma olhadinha, querida. Vê se tá lá por lá. Acabei de mandar. Bom, meu povo, então bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Vocês estão assistindo as aulas do passe que estão acontecendo? Óbvio que sim, óbvio que não. Óbvio que sim, não, tudo bem. É no sábado que está sendo, né? E online, né? Maratonar, exatamente. Pessoal, na semana passada, a gente deu start, então, para o grupo dos anfíbios. Esse grupo, ele tem algumas relevâncias. Quais são elas? É o primeiro animal que sai do ambiente aquático, né, e ousa viver na terra. Tudo bem que não dá muito certo, mas ele é o primeiro que consegue estabelecer uma conexão no ambiente terrestre. Beleza. Esses animais,
eles têm algumas particularidades, certo? Eles têm importância ecológica, eles são bons animais no quesito da saúde pública, a gente acaba usando os anfíbios como elementos bioindicadores. A gente viu as classes, então nós temos aí os anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas, os urodelos e caudatos, que são representados pelas salamandras, e os ápodes, que são as cobras cegas, que são desprovidas de membros locomotores. Beleza. Aí a gente tem, então, uma característica particular nos anfíbios, que são aquelas glândulas maiores no corpo do animal, que vão possibilitar uma maior lubrificação da pele. Aí eu pergunto para vocês, por que essa pele tem que ser lubrificada? Acho que não. Porque ele tem uma respiração cutânea. Então, uma das características básicas para vocês identificarem quando o animal respira pela pele é ele ter a pele úmida. A pele é molhada, viscosa, mucosa, porque aí os gases do ambiente, eles vão se dispersar ali pela pele e fim de papo, certo? Tudo bem? Então, bora lá. Quando a gente trabalha com os anfíbios, eu vou dizer que esses animais são ectotérmicos. Isso significa que esses animais podem ser chamados de animais de sangue o quê? Frio. Significa que os anfíbios não controlam a sua temperatura. Por exemplo, agora deve estar, sei lá, seus 32 graus. Será que já está isso? Acho que está, né? Deve estar. A gente vai ter anfíbio aí perdido na natureza, sapos andando no meio da rua, alegres e contentes, nessa hora, com esse calor? Não. Por quê? O fato deles serem animais de sangue frio ou ectotérmicos faz com que esses animais dependam muito da temperatura do meio para conseguir sobreviver. Então quer dizer que a temperatura do corpo do animal oscila conforme a temperatura do ambiente? Sim. Por isso que ele é chamado de ectotérmico e isso é muito ruim para o animal. Mas vai melhorar daqui a pouco. Os anfíbios não bebem água. Eles não bebem água. Se eles não bebem água, como que a água entra dentro do corpo desse animal e participa de todas as funções biológicas? Eles ingerem água por osmose através da pele. Então, a pele é permeável à entrada da água. A água não vai entrar pela boca, mas ela é permeável pela pele. Isso é um mecanismo que a gente chama de osmose, ou seja, o movimento do solvente através de membranas, certo? Isso pode acontecer a nível celular ou a nível tecidual quando a gente fala da pele. Eles têm um sistema digestório que a gente chama de completo. Vocês lembram o que é um sistema digestório completo? Significa que tem? Muito bem. Boca e ânus. Só que, pessoal, esse animal, ele não vai ter anos propriamente dito. Ele tem uma estrutura que a gente chama de cloaca. A cloaca, ela serve tanto para o aparato excretor, quanto também para o aparato reprodutor. Então, é um orifício para a mesma coisa, certo? E olha isso aqui, pessoal. A respiração desses animais, como é versátil. Eles têm uma respiração branquial, eles têm uma respiração cutânea e eles têm uma respiração pulmonar. O fato de ter uma respiração branquial sugere que essa respiração é de qual fase da vida do animal? Qual que é o nome do bicho que vive lá na água? Girino, muito bem. Então, é uma fase de girino ou fase que a gente chama de fase larval, certo? Então, quando ele é larva, ele respira pelas brânquias. Quando ele é um animal adulto e está no ambiente terrestre, ele tem uma respiração cutânea e uma respiração pulmonar. Aí pergunto para vocês, poxa vida, se o bicho tem um pulmão, por que ele não respira só pelo pulmão? Porque não funciona. É a primeira vez que o pulmão surge. Antes, os animais eram peixes, sobreviviam na água. E agora, como é a primeira vez que esse tecido pulmonar surge, ele não é o melhor do mundo. Gente, olha como que é o nome do pulmão do anfíbio. É um pulmão chamado de saculiforme. Por que ele tem esse nome? Saculiforme lembra o quê? Saco. Então, é um pulmão que parece um saco, uma membrana muito fina. Então, o nosso é esponjoso,
globoso. Esse não, parece um saco, uma sacolinha de mercado. Então, significa que as trocas gasosas não são efetivas. Beleza. Sistema excretor. Eles têm rins, órgãos duplicados, e são rins que nós chamamos de mesonéfros. Beleza. Só que esses animais, eles têm dois tipos de excreta. Eles podem liberar amônia quando eles estão na água. Então, na fase larval, a gente tem a liberação da amônia. E quando eles estão na terra, quando são adultos, eles liberam ureia. A ureia, ela não é nem a melhor nem a pior excreta, mas tudo bem para esse animal. E aqui mora todo o problema e toda a discussão. Por quê? Vamos lembrar lá dos peixes. Os peixes, coitado, simples, coração, só um átrio e um ventrículo. Pobre, pobre. Sangue chegava pelo átrio, ia para o ventrículo, saía do ventrículo, ia para as brânquias. Agora, essa circulação fica top. Não top, mas bem melhor. Continua uma circulação fechada, significa que o sangue vai passar dentro de vasos, que são chamados de veias, artérias e capilares. Então, são 3 vasos que vão oscilar em função do calibre. Uma circulação dupla. Olha isso aqui, gente, é uma novidade. Essa novidade faz com que eu tenha 2 tipos de circulação. Uma circulação que a gente chama de pequena e uma circulação que a gente chama de grande. Vejam só, sangue está no coração, do coração vai para o pulmão e do pulmão volta para o coração. Pergunto para vocês, por que o sangue tem que ir lá para a pele ou para o pulmão do animal? Isso, para pegar o oxigênio. Esse processo de sequestro de gases é chamado de hematose. Então, a hematose é um processo pelo qual a gente vai sequestrar gases na parte respiratória, certo? E a grande circulação é quando nós temos o coração bombeando sangue para o corpo. Então, vamos fazer o trajeto desse sangue aqui. Agora, esse coração muda. Coração de peixes era um átrio e um ventrículo, e agora eu tenho 2 átrios e um ventrículo. Regrinha. Tudo que chega, chega pelo átrio. Tudo que sai, sai pelo ventrículo. Tudo que chega, chega pelo lado direito. Tudo que sai, sai pelo lado esquerdo. Certo? Nada chega do corpo no lado esquerdo. Então, vamos fazer uma chegada aqui de coração, de sangue dentro do coração do anfíbio. Então, o sangue está vindo do corpo do animal, vai chegar. Tudo que chega, chega no átrio. Vai chegar átrio direito ou átrio esquerdo? Direito. Então, muito bem. Chegou aqui, ó. 1. Processa para mim, como está o sangue que chega aqui, com muito ou pouco oxigênio? Pouco. Eu tenho pouco oxigênio e eu tenho muito CO2, certo? Do átrio direito, passa para onde? Para o ventrículo. Átrio não conversa com átrio. Átrio conversa com ventrículo, certo? Então, átrio direito passa para o ventrículo, certo? Tudo bem? Chegou aqui no ventrículo, ele continua chegando com pouco oxigênio e com muito CO2, certo? Aí, esse sangue aqui, ele tá bom ou ele tá ruim? Tá podre. Então, se ele tá podre, ele tem que ir para onde? Para o pulmão ou para a pele ganhar oxigênio. Certo? Então, do ventrículo, ele vai mandar para um órgão respiratório. Lá nesse órgão respiratório, que é a pele do animal ou o pulmão do animal, ele não vai mudar as concentrações desses gases? E aí, como que vai ficar o oxigênio? Muito ou pouco? Muito. Eu vou inverter isso aqui. Eu vou ter muito oxigênio e CO2. Pouco. Beleza.
Só que aí tem que voltar para o coração, não tem que voltar? Porque está lá no pulmão, não está lá na pele. Aí agora muda. Por quê? Se o átrio direito capta a chegada do sangue que vem do corpo, o átrio esquerdo capta a chegada do sangue que vem do tecido respiratório. Então, dessa parte respiratória vem para o átrio esquerdo, certo? Então, ó, caminho, átrio direito, ventrículo, vai para o sistema respiratório, volta para o átrio esquerdo. Não, o átrio só recebe. Lembra que o átrio é só uma região de chegada. Aí do átrio esquerdo vai para onde? Para o ventrículo. Só que aí, vocês concordam comigo que aqui eu tenho sangue ruim e aqui eu tenho sangue bom? Então, significa que aqui no ventrículo a gente tem uma mistura gasosa. Essa mistura gasosa faz com que essa circulação seja chamada de incompleta. Isso faz com que os tecidos não recebam tanto oxigênio assim, e por isso o animal é chamado de sangue frio. Quando que o animal vai ser um animal de sangue quente? Quando essa mistura não acontecer mais, que vai acontecer só lá nas aves. Vocês vão ter que passar pelos répteis para aí a gente chegar nas aves. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, conseguiram entender o lance da misturinha gasosa? Misturinha gasosa está sempre lá no ventrículo, tá? Então, professora, o sangue que está vindo aqui do átrio esquerdo e chegou no ventrículo, o ventrículo vai mandar para onde? Para o corpo. Então, a hora que o ventrículo bombear esse sangue, ele já vai distribuir para o corpo. E isso depois volta, cicla novamente, como se nada tivesse acontecendo. Certo? Beleza. Paro por cá com vocês. Amanhã a gente fecha sistema nervoso, sistema reprodutor. Se Deus quiser, semana que vem, nossa aula prática. Galera de casa, tudo em paz aí? Conseguiram entender? Pergunta-me. Qual? Aqui, tá. A curva B é aquela que apresenta um inseto, tá? Corretamente crescimento dos insetos, tá bom. Observa-se pelo comportamento da reta que o animal passa por uma metamorfose feita a partir de um hormônio chamado equidizona. Na verdade, não é que... Equidizona? O que aconteceu? Por que ele... Ele pode ter considerado aqui que não necessariamente ele está sofrendo metamorfose, ele está sofrendo um crescimento. Por exemplo, isso aqui é uma coisa de todos os insetos, mas nem todos eles sofrem metamorfose. Então, a traça está fazendo isso aqui, mas ela não faz metamorfose. Então, foi esse lance da metamorfose aqui que cagou a questão. Entendido? Foi? Pode ir, querido. Fala-me. Tá. Gafanhotos alados, tarararará. Como esses insetos são classificados quanto ao tipo de desenvolvimento e ao processo de metamorfose? Os gafanhotos, eles são hemimetábolos, porque eles fazem metamorfose parcial. E as lagartas são holometábolos, porque elas fazem a metamorfose total. Entendido? E aí aqui hexápode não é classificação, é quanto ao tipo de desenvolvimento e metamorfose. Entendido? Beleza? Não tem, porque é hemimetábolo. Entendido? Mesma coisa? Entendido? Tchau, gente de casa, beijocas, até amanhã. Beijo, beijo.
vou expulsar esse merda. Ele tá aí? Vamos expulsar ele. Expulsa. Filha da puta. Expulsa, filha da puta. Não merece. Demora. Calma aí, fecha ele só. Aqui, ó, Matheus, olha aqui. Parou. Dormi, esqueci de ir pra aula. Já vou, peraí. Bom dia, bebês. Bom dia. Eu não tô te ouvindo, não tô. Thales, liga o projetor para mim. Gente, bom dia. Bom dia. Organizem-se. Tão bonitinhos, não fiquem amontoados não, por favor. Organizem-se aí. Hoje
Acabei de passar ali no B, a R4, que é a nossa última prática. Hoje eu vou começar com o GR3 à tarde, que hoje que eu tenho um tempinho, que eu não tenho todo dia cheio de aula, ainda tem isso, né? Oi, comigo? Claro, pode entrar. Vocês estão bem, gente? Quem está em casa, tudo bem? Oi, Henrique. Professor Edilson e professor Valdivino vão dar um recadinho. Bom dia a todos, pessoal de casa, pessoal do presencial. Eu venho só conversar aqui com vocês rapidinho, deixar algumas orientações. Vocês estão percebendo que a gente está caminhando, graças a Deus, para a normalidade em termos de presencial. Um ponto muito importante no presencial, sempre usar máscara, isso não vai ser abolido ainda, certo? Essa máscara tem que ser usada de maneira adequada. Estou vendo muito aluno usando máscara no queixo, certo? A máscara tem que cobrir nariz e boca, certo? Eu vou passar essa informação para vocês novamente. Então, vamos tomar esse cuidado com a máscara, beleza? Uma vez que aumentou o número de alunos agrupados, então a máscara é essencial. Isso não foi retirado. Higienização também é importante, álcool gel, tá? Nas mãos. Um outro ponto que eu quero ressaltar e deixar bem claro aqui, eu tenho observado, você percebe que sempre estou andando no pátio, né? Que bate o primeiro sinal, o aluno tem que deslocar e se organizar e entrar em sala. O segundo sinal, após o intervalo, é para você, professor, começar a aula, não para você se deslocar para a sala, já tem que estar dentro de sala de aula. Com isso, vocês estão perdendo, por cada intervalo, 3 a 4 minutos, no mínimo. Eu tenho feito acompanhado e anotado esse tempo perdido. Vocês acham que não é nada, mas se você colocar isso a longo prazo, dão bastante aulas que vocês acabam perdendo, né, e atrapalhando até o andamento do conteúdo. Tá? Então, a gente vai tomar algumas providências em relação a isso, né? A gente vai estar organizando isso, passando certinho para vocês, como, por exemplo, no intervalo, todos no pátio, tá? Ninguém em sala, tá? Por quê? Pode acontecer alguma coisa em sala, pode acontecer de sumir ou de cair um objeto, de você esbarrar ou o aluno ficar com brincadeira dentro de sala na hora do intervalo. Também os equipamentos, alguns alunos estão acessando o equipamento quando não tem professor, vai gerar punição. Ah, mas estou falando, não é para tocar no equipamento. O equipamento quem toca é o Pedro e o professor. Aluno, só se o professor pedir uma ajuda aqui. É normal isso, porque vocês têm um conhecimento maior do que a gente nessa área aqui, certo? Mas sem consentimento, se eu observar que está mexendo no equipamento, eu vou estar chamando para conversar, para saber o porquê que está mexendo no equipamento. Isso pode gerar uma advertência. Um outro ponto que eu estou falando em todas as salas é evitar, aliás, não trazer para a escola nada que não seja permitido. Estou sabendo, estou fazendo levantamento, chegou para mim, certo? Tem alunos do colégio, não disse qual sala, mas nós estamos fazendo levantamento nas câmeras, nas imagens, de acordo com o que passaram para nós, para identificar, que está trazendo tipo um cigarrinho eletrônico, né? O vapor que fala, né? Não sabe se ele está fazendo uso aqui dentro, mas lá fora já chegou para mim que estão fazendo uso. Certo? Então toma cuidado com esse tipo de material, isso não é adequado, e fazer o uso usando no horário letivo, vamos dizer assim, porque vocês ficam das 7 a meio-dia e 25 no colégio, saem para almoçar, volta às 2h30. Nesse intervalo do almoço, vocês ainda estão com o uniforme do colégio, vocês estão ainda fazendo parte da comunidade escolar, você não está no seu lazer ainda, só está naquele momento de descanso. Então, eu peço a vocês que não porte esse tipo de instrumento, tá? A gente vai fazer o levantamento, a gente vai identificar, algumas denúncias chegaram para mim, pais, né, já me ligaram falando sobre, para observar isso, tá? E a gente está puxando nas câmeras algo assim, onde falaram que pode ter acontecido, de estar importando, observando nas mediações. A gente vai tomar providências assim que eu identificar o indivíduo ou os indivíduos.
A não ser que esses indivíduos cheguem para nós e falem, ó, a gente estava fazendo, não vamos fazer mais, tal, a gente conversa com eles, orienta esses alunos, e aí ele está espontânea vontade. Agora, se tivermos que achar pelas câmeras, identificarmos, aí a gente vai conversar juntamente com os pais e com esse indivíduo para ver que providências vamos tomar. Beleza? Então, quero que vocês fiquem cientes disso e que ajude a escola a ajudar vocês a ter um momento harmônico aqui no colégio. A gente continuar se divertindo nos intervalos, com o nosso rolezinho, o nosso ping-pong, certo? Que não faça atos de vandalismo aqui dentro para a gente não ter que fechar ou limitar, tá bom? Isso é importante, né, para que todos tenham uma convivência harmoniosa, ainda mais no presencial, que respeite o colega, certo? Que respeite o colega, a colega, tá? Isso é importante. Vocês voltaram para o presencial, a gente está achando sensacional, eu adoro estar com vocês, vocês sabem disso, senão não estaria no intervalo lá junto com vocês. O tempo todo eu gosto de estar no meio de vocês, então eu gostaria que vocês ajudassem a gente a manter a harmonia e ter um momento super agradável no presencial. Pode falar. Eu estou me organizando, que a gente tinha no presencial, e como entrou no online, a gente suspendeu isso, né? E a gente está tendo problema de alunos que ficam em sala durante o período da limpeza da tia. O que eu estou organizando? A gente vai, essa semana não vou te garantir nada, tá? Organizar um funcionário para ficar cuidando desse espaço, certo? E organizar um espaço para vocês ficarem. Essa sala, ela vai existir, só que agora eu vou me organizar em termos de estrutura, certo? Porque com essa tomada de número de alunos no presencial aumentando, eu vou precisar desse espaço sim, certo? Mas está sendo visto. Mas por enquanto a gente vai deixar suspenso agora até organizar, porque se eu deixar vocês sozinhos, vocês não, o grupo de alunos sozinho numa sala, para acontecer um ato chato, é daqui para ali. Então a gente vai ter que organizar um funcionário, ele ficar cuidando, ou seja, ali junto com vocês, monitorando. Tá? Assim que eu estiver organizando, que eu estou organizando nessa semana, e eu creio que para a semana que vem a gente já tem uma posição legal sobre isso. Fala pessoal, bom dia. E aí, todo mundo bem aí ou não? Pessoal em casa, bom dia. Bom pessoal, o Valdivino já falou tudo que tinha para falar praticamente, né, Paulo? Assim, essas ações são para o bem-estar de vocês mesmos, né? Porque é uma alegria muito grande vocês estarem praticamente aí voltando, né? Quase 100%. Aqueles alunos que ainda, né, o Val vai entrar e conversar com vocês, que preferirem ainda ficar no online, tá? O online ele vai continuar, tá? Até dezembro, certo? Normal, ele vai continuar, isso não vai mudar. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, se o aluno ele optar a estar aqui no 100% presencial, ele tem que estar aqui 100% presencial, certo? Ah, hoje eu não vou ficar em casa no online, você vai receber falta, certo? A não ser que você, que é um caso particular, né, que o pai vai conversar com a gente, certinho, vocês, não, eu só vou ficar no online mesmo, beleza, pode ficar, tá tranquilo. Isso aqui vai continuar, dezembro normal, tranquilo. Claro que vai ter exceção, né, mas se é para a gente estar aqui, então a gente vai estar aqui, queremos que vocês estejam conosco, tá joia? E aí vamos usar a máscara, como o Val já falou, é a condição que nós temos enquanto escola para que a coisa aconteça, tá joia? Para que a gente volte aí ao 100% presencial aí, se Deus quiser. Quer perguntar? Pode falar. Perguntei. Não, a gente não sabe ainda. A gente está olhando a logística ainda. Já vai estar com essa sala, tá bom? A gente vai avisar. Não, as aulas acabam dia 7 de dezembro. Isso, pegar exame até 14, exame final dia 23. 23? Não, Val, 22. 22. Mas as aulas acabam dia 7 de dezembro, tá? Nosso calendário que eu já mandei para vocês lá. Pois não. Oi. Só um minutinho. Oi. O Val vai estar comunicando vocês já,
né, até sexta-feira, sobre a possibilidade de já ficarmos 100% presencial. Tá, tudo caminho que vai dar, já vai ser assim a partir da semana que vem, tá bom? Tá bom na hora, né, pessoal? Oi. Se a pessoa vier no período da manhã, vai ficar com falta à tarde no online. Vai ficar falta, tá? Porque ou você está aqui ou você está em casa, né? Então a gente ou estamos aqui ou não estamos. Agora é claro, a gente tem também, nós temos que usar o bom senso, não é verdade? Vai ter aquela situação, um caso ou outro, não, aí vamos analisar, vamos ver o que aconteceu. Nós temos pessoas, para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia, nós temos pessoas que estão assistindo agora online lá em Coxim, temos uma pessoa em Corumbá, temos uma pessoa no Japão, vocês sabiam disso? Temos uma aluna no Japão, né, que está no online aqui, lá deve ser o que agora? 8 horas da noite, está lá mandando ver. Né? Pensa o negócio. Quer dizer, não tem como falar para ela vir no presencial, né? Fica meio complicado. Mas enfim, essa é a ideia, tá? A partir da sexta-feira a gente orienta vocês, tá? Última coisa, dentro de 20 dias no máximo, toda a parte ali do refeitório de vocês ali, vão chamar dessa área de convivência, aquelas cadeiras serão todas tiradas, as mesas todas tiradas, vamos colocar todas as mesas novas, né? Madeira, cadeiras, né? 4 cadeiras para cada mesa, aumentar o espaço até na hora do almoço para você. A cadeira parece ter hidromassagem, né, Val? Você consegue até controlar a temperatura da cadeira, não é uma coisa assim? Isso. Mais quente, mais frio, a coisa fica massa, hein? Certo, gente? Agora, outra coisa, última coisa para falar. Última coisa. O que está nos preocupando? Como sinalizaram esse lance do vapor que falaram ali fora, que a gente ficou preocupado, nós tivemos que tomar algumas atitudes. É aquilo que eu sempre falo. Quando você faz alguma coisa errada, você pode ter certeza, alguém vai dedar você. Isso é fato. A gente sabe. Tanto que a gente já sabe que o pai já entrou em contato, né? Tinha uma mãe que entrou, tem 3 alunos que citaram nomes. Chegaram ali, não vou falar que todo, é esse. Então a gente já sabe mais ou menos quem é. Então agora vamos pegar essa câmera e tentar ver e conversar com essas pessoas. Então, amanhã cedo vocês vão ver que lá no banheiro da quadra, estão sendo instaladas mais 2 câmeras. Não é dentro do banheiro, fica tranquilo, né? É fora do banheiro. Por quê? Porque o mesmo grupo de alunos chegou para ele e falou, professor, inclusive está entrando meninos e meninas lá no banheiro. Fazendo o quê? Boa pergunta, né? Não quero nem imaginar, mas acho que não está acontecendo nada. Né? Diz que é muito rápido. Mas assim, vamos coibir. Já que é para coibir, vamos colocar a câmera, bonitinho, sorria, você está sendo filmado, e vamos começar a monitorar, além do pessoal do pátio, que também vai começar a dar um monitoramento especial ali também. Edilson. E, galera, é só para a gente trabalhar junto em harmonia. Edilson. Pois não. Tem uma menina aqui no chat, Beatriz Lopes, ela está perguntando se não tem como ela ficar meio termo, uma semana presencial e outra não, porque ela tem que cuidar do irmão dela mais novo, quando ele está numa semana online dele. Entendi. Não é um caso particular, como eu disse, casos particulares, a gente vai conversar com cada um em particular e entender a situação. Nós também não somos assim, como é que fala? Ferro e fogo, né? Não. Vamos conversar, não vamos colocar algo arbitrário. Nós não somos dessa forma, tá bom? Pode ficar tranquila, tá? Vem conversar, fala com a Mariana. E o Henrique perguntou quais são as chances de semana que vem já ser 100%. O Valdivino está até sexta-feira, como ele falou agorinha, ele já vem aqui confirmar com vocês, tá bom? Deixa eu passar para ele aqui. Obrigado, gente. É o seguinte, como está retornando agora o presencial, e graças a Deus está liberando, né, de acordo com alguns cuidados que tem que tomar, a gente vai fazer o levantamento daqueles alunos que vão ficar no online, certo? Os demais, vou considerar que vão ficar no presencial. Estando no presencial, é obrigatório vir ao colégio, casos, situações como ela colocou ali. Tem semana que ela fez a logística, como estava intercalando, aí o pai vai assinar um documento, né, o responsável, sobre essa condição. Então, tudo que for para ficar no online vai ser assinado pelo responsável, para a gente ter certeza que optou pela forma online ainda. E os que estão optando pelo presencial, seguir toda a rotina do presencial. Primeira rotina do dia que eu tenho verificado, e vocês têm que criar esse hábito, é o momento funcional lá na quadra. Ficar lá, alongar, é um momento que vocês despertam, é um projeto que a gente tem aqui no colégio, a gente vai manter, certo? Que eu acho interessantíssimo. Tá? Então, todos vão fazer a rotina do presencial, inclusive as avaliações, certo? As avaliações do quarto bimestre a gente vai estruturar para quem estiver presencial, fazer tudo presencial, certo? Não tem essa possibilidade de fazer
online, já que você está vindo no sistema presencial, para que as avaliações vão ser no sistema online? É um caso ou outro que pode acontecer de simulado sendo online, mas a maioria das provas do quarto bimestre, ou seja, a gente voltando para o presencial, é obrigatório no presencial, tá? Porque vocês estão vindo no sistema presencial, então vamos voltar para o sistema normal do presencial, beleza? Val, estão perguntando aqui se vai caber todo mundo na sala e como que vamos manter o espaçamento. Porque a sala normal com espaçamento aguenta no máximo 25 pessoas, eles estão falando aqui no chat. Fica tranquilo que o espaçamento agora em relação à sala de aula é a fila normal agora em sala de aula. O que vocês têm que fazer em sala de aula é máscara e deixar a sala ventilada, certo? A sala com porta, a gente vai colocar as fileiras, agora não tem mais intercalado, uma cadeira sim, uma cadeira não, certo? Então isso não há problema. O que precisa ser feito é o uso de máscara e deixar a sala ventilada. Isso eu preciso, certo? E se você tiver com sintoma assim, de resfriado, também evitar de vir para o colégio. Isso é normal, tá? Não tem mais aquele espaçamento de uma cadeira sim, uma cadeira não, tá bom? Esse espaçamento caiu, beleza? Então, a gente fosse continuar com o espaçamento da cadeira sim, a cadeira não, continuaríamos trabalhando com o semana sim, semana não, tá? Como a maioria aqui, por exemplo, quem que quer ficar no 100% presencial que está aqui nessa sala? 100% presencial, não vou mais pegar online. Tô vendo, você vai pegar online ainda? Então tem alguém aqui ainda que vai ficar no online, ele vai intercalar, vai ter semana que ele vai estar intercalando. Certo? Então o pessoal do online, o Paulo da secretaria vai estar entrando em contato para confirmar quem ainda vai continuar no sistema online. Não é obrigatório, né, ainda vir 100% presencial. Agora, como a maioria quer fazer parte do presencial, aí sim, esses que estão fazendo parte do presencial vai ter que estudar no sistema presencial. Tá certo? Então é isso que vai acontecer. Beleza? Ok, obrigada. Tá bom então, gente? Valeu então. Vai depender da sua justificativa para abonar a falta. Se não for justificativa plausível, vai ficar com falta no presencial. Certo? Calma que a logística está sendo montada ainda, eu vou divulgar. Mas se o sistema presencial, das 9h50, meio-dia e meia, prova aqui. Quero o sistema presencial. Mas eu não vou divulgar isso, que eu estou fazendo a logística. É o simulado. Valeu, galera. Boa aula. Depois a gente passa mais informações. Galera, vou compartilhar uma tela. Não vou conseguir ver o chat agora, tá? É uma análise de texto. Qualquer coisa me chama no áudio. Espera um pouquinho. Galera, podemos? Tudo bem? Deixa eu só explicar duas situações. A primeira, essa semana já vou disponibilizar entre hoje e sexta-feira a correção da R3. Hoje, no nosso próximo tempo, que agora eu vou passar uma análise de texto, ver se a gente consegue finalizar, acredito que sim. Aí eu passo a análise de texto agora, no quarto tempo eu passo o tema da R4, que eu vou deixar para vocês entregarem. Vou ver se eu consigo até segunda, não garanto, tá? Talvez vai ser até domingo, 23h59, por conta do fechamento. Preciso corrigir, lançar e tudo mais, tá?
Vou ver certinho com a Mari entre hoje e sexta. Segundas e terças eu dou aula manhã, tarde, noite. Não tem tempo nem de ir. Provavelmente. Ó, uma redação que segue um esquema bem padrão para você conseguir conduzir o texto dissertativo, tá? O tema é a nutrição do brasileiro. Esse tema, na verdade, ele está cotado para cair no Enem e em outros vestibulares, porque vai tratar de várias situações. Uma alimentação, vai tratar da questão da fome, né? Talvez não necessariamente nesse texto, mas o tema em si, da má distribuição alimentar no país. Então, talvez no Enem não caia explicitamente fome, que é um tema bem cotado, mas a falta de oportunidade de escolher um alimento saudável. Até porque no Brasil, vocês sabem que boa parte dos brasileiros assalariados vivem de cesta básica. E a cesta básica ela é composta por arroz, feijão, macarrão, óleo e tal. Então, dificilmente, né, eles conseguem, com a cesta básica, legumes, verduras, que são essenciais para a nossa alimentação. Tá? Então, boa parte dos brasileiros não tem acesso a esse tipo de nutriente no seu cotidiano. E é uma problemática que atinge a saúde do brasileiro. Tá? Só que são alimentos o quê? Onerosos, são alimentos caros. Tá? Então, o tema vai tratar mais ou menos disso. O tema começa a tese, essa aqui é a tese, a nossa introdução, tá? Começa de uma forma bem interessante, que é utilizando o artigo 1º da Constituição, que é aquele que fala sobre a dignidade da pessoa humana. Eu acho que é assim, uma carta na manga para vocês, em qualquer redação, porque boa parte dos textos tem um viés problematizador. E por meio disso eu posso dizer, tal problema X, que é o tema, fere a dignidade da pessoa humana, tá? Então, olha lá. De acordo com o artigo 1º da Constituição de 88, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então, esse recortezinho aqui, ó, você pode sempre usar nos seus textos. Eu acho relevante você já adquirir o hábito de montar fichamentos para o texto. Fichamentos não necessariamente que abordem causa e consequência, mas repertório. E esses, sim, fazem diferença no seu texto. Porque, às vezes, lá, quando você se depara com o tema na prova, você lembra da problemática, você sabe discutir o tema, mas falta a área de conhecimento. Aquela área de conhecimento que, quando você faz a redação online, você tem a possibilidade de consultar, você tem a possibilidade de buscar informações online, né? E lá, na hora do exame, você não tem. Então, sempre que você puder colocar esse tipo de recurso, que já são assim recursos direcionados, quase que padrão, fica mais fácil. E também o artigo 6º, que fala de direito à saúde, à educação, à moradia, enfim, buscar utilizar a Constituição é sempre um recurso interessante. Declaração dos Direitos Humanos também, algumas citações que são curtas, isso pode te ajudar bastante a aprimorar o texto e, assim, não ficar perdendo muito tempo na prova até achar um repertório que faça uma analogia bacana, né? Bom, depois disso, esse é o primeiro período. Queria que vocês observassem o tamanho do parágrafo e a quantidade de períodos que eu tenho em cada parágrafo. Por quê? Tem aluno que, às vezes, faz um parágrafo com um único período. Então, o parágrafo tem 5 linhas, mas não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Pouco uso de elementos coesivos, que são as conjunções, e isso faz total diferença na fluidez argumentativa do seu texto, no entendimento para quem lê, certo? Ó, logo depois desse primeiro período, vamos colocar numa letra cursiva no papel, daria mais ou menos 1,5 linha, talvez 2 linhas, que é o padrão de período. Frase, período, frase. Entretanto, lembrando que entretanto é uma conjunção adversativa, ou seja, eu vou dizer, olha, essa dignidade, ela não é expressiva no Brasil. Esse dispositivo, aqui a palavra dispositivo refere justamente à Constituição, prerrogativa, direito, tá? Não está sendo cumprida em sua totalidade,
Haja vista os problemas relativos à nutrição do brasileiro. Olha o tema aqui. Então, no segundo período do meu texto, eu já apresento o tema de forma problematizadora. Como assim problematizadora? Veja lá. Não está sendo cumprido aspectos relacionados à nutrição do brasileiro. Então, eu problematizei o tema, eu evidenciei que aquela prerrogativa relaciona-se ao tema em questão. Seguimos. Nessa perspectiva, já é o terceiro período. Outro conector. Então, ó, de acordo, entretanto, nessa perspectiva. O nessa perspectiva, assim como nesse viés, nesse contexto, nesse paradigma, são operadores argumentativos genéricos. Eles são bons de usar, porque não necessariamente eles ficam catalogando uma certa significância. Por exemplo, portanto, é conclusivo. Nessa perspectiva, é um operador de continuação, de explicação, que você pode usar e a chance de errar é um pouco menor, tá? Dois aspectos são relevantes, vejam. Dois aspectos são relevantes. O que virá na sequência? Vocês sabem me dizer? Isso. Coração no olho, como diz meu filho. Também. Hã? Ah, aguenta aí. Ó, lá, relevantes. O desconhecimento acerca de como se alimentar adequadamente, primeiro item. Bem como o consumo de alimentos de pouco valor nutritivo, segundo item. Então, dois argumentos serão trabalhados. Desconhecimento e alimentação de pouco valor nutritivo. Argumento 1 e argumento 2, projetado. Isso é o quê? Hierarquizar argumento, é escolher argumento, definir sobre o que o meu texto de fato vai tratar. O corretor gosta de textos organizados. Não se esqueça disso. Ah, eu posso, de repente, não pôr esse projeto da tese? Até pode, mas pode ter certeza que você vai perder ponto na competência 3, que é seleção e organização de ideias, tá? Blá, blá, blá. Ó, quarto período, por isso. Outra conjunção. Veja, cada início de período eu tenho um elemento conector. Entretanto, nessa perspectiva, por isso, medidas fazem-se necessárias com vistas a assegurar a todo cidadão nacional o que consta na lei maior do país. Lei maior é a Constituição. Aqui, no caso, como é um texto modelo Enem, ele faz esse gancho. Medidas fazem-se necessárias. Se fosse um texto modelo... Na verdade, esse período ele é facultativo. Mas se fosse um texto modelo UFMS, de fato, não teria necessidade de usar. Porque na federal não precisa propor uma intervenção. Você pode até trabalhar uma perspectiva do tipo, o brasileiro precisa de uma orientação nutricional, mas não precisa dizer como será feito isso, de quem fará isso como um agente, tá? Então, o Enem, ele protocola uma intervenção cheia de regras. A UFMS não, é o que nós chamamos de síntese. Não, mas é por conta dos critérios que aparecem no edital. É uma prova que se assemelha àquilo que o processo seletivo da FUVEST, que é o da USP, apresenta. Professora, Espera aí que tem uma pergunta aqui no presencial, já te atendo. Proposta de intervenção. Na UFMS? É detalhada como do Enem, sim, porque não é uma solicitação da banca. Mas fica tranquilo que, como é o ano que vem ainda o passe, nós treinaremos, então vai dar tudo certo. Só estou sinalizando, só para já adiantar um pouquinho o processo. Segunda série não tem. É a primeira e segunda etapa não tem, só a terceira etapa. É da área de linguagens. Tipos de texto, análise de texto, sabe?
Eles colocam assim, mas o que cai são questões de múltipla escolha. Pode ficar tranquilo. Não tem, não. Só ano que vem. Aí, para ano que vem, tem que dar uma apertada. Sendo eu, a Mari, a gente ainda não sabe. Tem que dar uma apertada. Pode perguntar quem está no online que me chamou, desculpa, pois não? Eu acho que eu ia fazer a mesma pergunta, mas eu não ouvi a pergunta que fizeram em sala. Eu queria saber se, quando for fazer a redação da UFMS, pode fazer EPI e detalhar mesmo que não tenha pedido. Pode fazer uma perspectiva, não precisa do detalhamento que é feito no Enem, entendeu? Até dá para colocar um agente, até dá para colocar uma ação, mas nada muito longo como o Enem solicita. Porque não existe um critério específico na UFMS que avalie isso. Tá bom. Aí nós vamos treinar para ano que vem, pode ficar tranquila. Beleza. Tá bom? Vou trazer modelinhos. Respondi sua pergunta? Respondeu. Beleza. Ó. Pode? Mando. Eu vou pôr, como está no mesmo arquivo da R4, geralmente essas análises de texto ficam lá quando eu posto no Class, tá? Posso ler o argumento 1? Ó, ué, sumiu. Aqui, o argumento 1, com base lá no projeto de texto, né? Ele começa assim, de início, esse de início é um marcador do primeiro parágrafo argumentativo. Poderia ser a priori, a princípio, primeiramente, tá? Sempre um elemento, um conector externo. É importante colocar. É relevante ressaltar que um dos principais problemas nutricionais enfrentados pelos brasileiros na contemporaneidade é a má alimentação. Tá faltando um artigo ali, tá? É a má alimentação e não é má alimentação. Esse primeiro período, como ele é chamado no texto dissertativo? Isso, tópico frasal. Até que melhorou, né? Mais gente respondendo agora. Acho que tá fluindo, estão entendendo o negócio. Então, o tópico frasal, ele nasce do que eu projetei. Ele é um desenvolvimento de uma ideia que foi projetada lá na tese. Vamos checar. A tese diz assim: desconhecimento acerca de como se alimentar adequadamente. Aí ele diz: principais problemas nutricionais enfrentados pelos brasileiros na contemporaneidade é a má alimentação. Então, desconhecimento que gera essa má alimentação. Nesse sentido, ó, já é outro período. Primeiro período, vou começar uma outra ideia. Ponto, segundo período. De acordo com dados divulgados pelo IBGE em 2011, 90% dos brasileiros consomem poucas frutas, verduras e legumes. Repertório. Acabou o período. Agora vem um comentário, ó. Em outras palavras, vem a causa. Ele vai explicar isso, que é o que eu costumo chamar de analogia. Eu não posso deixar o repertório lá flutuando, achando que ele diz tudo. Eu preciso relacioná-lo, tá? Observa-se que a maioria da população não tem acesso a produtos saudáveis. Haja vista, principalmente, o elevado valor dos alimentos in natura e a falta de tempo para poder comer de forma adequada. Ficou feio isso, né? Seria poder alimentar-se de forma adequada. Não é um texto nota máxima, até um texto modelo. Então, é natural que existam falhas. Em decorrência disso, nota-se um aumento da incidência de danos à saúde, tais como hipertensão, diabetes e problemas cardíacos. Então, ó, dentro de um protocolo textual, vou tirar uma foto, tá? Porque às vezes eu preciso saber o nome das pessoas, eu não sei. Aí eu falo, aquela pessoa assim, assim, do cabelo assim, assim. Aí ninguém sabe me dizer quem é.
É que alguns eu sei o nome, né? Outros eu não sei. Aí, eu sempre tiro. Eu tirei semana passada lá no B. O terceiro eu já tenho. Aí aqui, olha que interessante essa estratégia. Tópico, que nasceu da tese. Repertório. Causa. Qual que é a causa? Pouco acesso aos produtos saudáveis. E o valor. Qual é a consequência? A doença. Hipertensão, diabetes e problemas cardíacos. O tópico frasal aparece no primeiro de argumento e no segundo de argumento. Sempre. Na tese? É que na tese não é necessariamente um tópico. Porque aqui, ó, se você parar para pensar, eu comecei com repertório. Aí que eu trago o tema. Entretanto, não sei o que lá, problemas relativos à nutrição do brasileiro. Então, o tópico, de fato, ele é chamado de tópico porque ele surge por meio de algo que foi projetado. Que é o que eu fiz aqui, ó, 2 ideias. Uma que será desenvolvida no A1 e uma que será desenvolvida no A2, tá? Olha o argumento 2. Acho que não dá tempo de ler com qualidade, né? Aquilo lá tá certo? 44 no meu. Então, eu vou deixar para terminar no próximo tempo, e aí eu passo o tema. O tema é Desafios da Inclusão Digital da Terceira Idade. Tema bem bacana da gente conversar, eu trouxe uns dados. Tchau, galerinha, um beijo, tá? Eu termino de ler o A2 na próxima aula. Tchau, professora.